Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos ter uma aula sobre as coberturas, né? Os tipos de coberturas para as feridas. Na verdade, é uma continuação da aula de ontem. Há o material de ontem, junto com esse material e um exercício avaliativo, eu já coloquei no grupo do WhatsApp de vocês, assim como também na plataforma. O que é que eu preciso? Quando vocês terminarem de assistir esse vídeo, vocês vão para a plataforma e vão responder o exercício. Esse exercício vocês vão enviar para o meu e-mail. Eu coloquei o meu e-mail lá na plataforma e vocês vão enviar para mim até a nossa próxima aula, tá bom? É um exercício que vai valer uma pontuação. Então vamos lá. Gente, revisando, né? Uma ferida de primeira intenção é aquela ferida que ela se apresenta de maneira asséptica, né? Ela tem menos destruição dos tecidos, elas são bem fechadinhas, né? A gente não consegue ver o tecido de granulação nela. Já de segunda intenção, são feridas que têm as bordas, elas não conseguem mais se aproximar, não é? Por quê? Porque houve perda excessiva de pele, né, nesse local. Pode ter infecção ou não, tá bom? E as feridas de terceira intenção, gente, são aquelas onde a aproximação das margens da ferida, elas se aproximam após o tratamento aberto, né? Primeiro trata ela aberta, aí depois vai começando a aproximar as margens da ferida, tá bom? Então, nós vimos ontem que existem várias fases, né, de uma ferida. A primeira é a fase inflamatória, que dura mais ou menos 3 dias. Depois tem a fase de maturação, lembra que começa a ferida ali a se remodelar para poder cicatrizar. E logo após, aqui embaixo, a gente vai ver que tem a fase proliferativa, que dura de 3 a 24 dias, né? Nessa fase proliferativa, vocês lembram que é uma fase que começa a neoangiogênese. O que é isso, gente? Formação de novos vasos sanguíneos ali naquele local para trazer oxigênio para a ferida. Fibroplasia e epitelização, ou seja, a pele começa realmente a se formar novamente. E aí vai haver a cicatrização, tá bom? Aí tem umas questõezinhas para que vocês possam praticar. Nós ontem já vimos essa questão de lesão por pressão, né? E agora as escalas também nós vimos ontem, demos uma pincelada nas escalas de feridas. E agora, gente, nós vamos aqui ver alguns tipos de cobertura, certo? Primeiro de tudo, eu quero revisar com vocês aqui o que na verdade, quais são os critérios que a gente utiliza para a gente considerar, na verdade, uma cobertura eficaz, ou seja, um curativo eficaz, né, que ele tenha realmente efeito. Primeiro, a cobertura precisa ser impermeável à água, ou seja, não deixar que entre água e outros fluidos, bactérias, etc. Permitir que haja uma troca de gases, porque se não houver, né, a entrada de oxigênio na ferida, também a gente não vai conseguir cicatrizar. Se for de fácil aplicação e remoção, sem traumas, né? Auxiliar na hemostasia. O que é isso, gente? A contenção na verdade, a hemostasia vai ser a contenção de hemorragia, é o equilíbrio aí, né? A gente vai, na verdade, evitar que haja uma hemorragia, perda sanguínea nessa ferida, promover o desbridamento em um ambiente úmido, né, para a ferida se ela estiver necrosada. Então, uma cobertura eficaz, a gente tem que fazer esse desbridamento, porque senão o curativo não vai servir, certo? Mas vamos ver mais alguns critérios aqui. Uma ferida, para ser eficaz, ela precisa absorver e remover todo o excesso de exudato. O que é exudato, pessoal? Secreção, né? Então, a ferida a gente tem que absorver e remover todo o excesso de secreção, tratar as cavidades existentes, se tiver cavidades, né, nas úlceras, aliviar a dor do paciente, proteger a ferida contra traumas mecânicos, fornecer isolamento térmico, ou seja, se precisa ficar úmida, vai ficar úmida, se precisa ficar sequinha, tem que ficar sequinha, né? E proporcionar também condições favoráveis às atividades da vida diária do paciente, porque às vezes o paciente ele tá com uma ferida e ele não consegue mais ter a mobilidade adequada, então a gente precisa preservar essa mobilidade o máximo que a gente puder.
tá bom? Agora vamos ver alguns tipos de cobertura, né, de material que a gente pode usar como cobertura em cima das feridas para cicatrizar no curativo. Primeiro é o famoso AGE. O que significa AGE, pessoal? Ácido graxo essencial, né? É uma loção oleosa. Ela é indicado, o AGE, quando é que ele é indicado? Para pele íntegra, sem ter, se a pele está aberta, a ferida for aberta, não é indicado, é para pele íntegra, no leito de feridas, sem ter sido desvitalizado, certo? Que precisam aumentar a granulação, tem lá a feridazinha aberta, mas ela não tem ainda um tecido necrosado, tá bom? Então, a gente vai colocar lá para estimular a epitelização, que é a criação de uma nova pele. O AGE, ele é contraindicado em feridas infectadas, tá vendo? Ou excessivamente exudativas. Feridas que têm muita secreção, não é indicado o AGE, tá bom? Agora tem outra cobertura aqui, chamada filme transparente. É uma película, gente, feita de poliuretano. Ela é semipermeável adesiva. Esse filme aqui transparente, ele é indicado para prevenir, na verdade, lesões por pressão. A gente coloca isso aí nas proeminências ósseas dos pacientes que são acamados, por exemplo, para prevenir para que ele não tenha escaras, né? Úlceras por pressão. Também é utilizado em feridas cirúrgicas que não tenham complicações, áreas doadoras de enxerto, né? Algum tipo de procedimento que a pessoa tirou um pouco de pele de um local do corpo para colocar em outro, e também cobertura secundária, ou seja, usou alguma outra cobertura, né? Algum outro produto e depois colocou esse filme transparente. Ele é contraindicado em feridas exudativas também, ou seja, feridas que tenham secreção não pode botar esse filme transparente, e feridas infectadas também não, tá bom? Outro tipo, gente, é o hidrocoloide. Hidrocoloide, dá para vocês verem aqui, né? Ó, no meu dedinho aqui. É indicado para feridas superficiais, né? Com exudação moderada ou baixa, ou seja, pouca secreção. Para prevenir uma lesão por pressão também é usado o hidrocoloide, ele é bem legal. Agora é contraindicado para feridas, ou ele é como um adesivo, né? Para feridas infectadas, com exudação excessiva, ou seja, muita secreção, necrose, áreas de exposição óssea, ou seja, se o osso está exposto, tem tendão exposto, não usa, tá bom? É o hidrocoloide, certo? O carvão ativado com prata, gente, também é bem legal, ó. Esse carvão ativado aqui, ó, com prata, ele é indicado para feridas que têm muito mau cheiro, tá bom? Odor fétido, com pouco moderado a muito exudato, se tiver muita secreção, necessita de uma cobertura secundária. Sempre que coloca o carvão ativado com prata, tem que ter uma outra cobertura por cima, tá bom? É contraindicado o carvão ativado em feridas secas, queimaduras, áreas de exposição de ossos, tendões, feridas, tá bom? Mesmo com baixa secreção, não é indicado esse carvão ativado com prata, ok? Espuma de prata, vamos lá? A espuma de prata, gente, é um poliuretano, tá bom? Tem íons de prata aqui, ó, nessa espuminha aqui. Ela é indicada para feridas infectadas, com risco de infecção, ou então que estão demorando a cicatrizar. Se a ferida tiver moderada ou alta exudação, ou seja, muita secreção, queimaduras de primeiro, segundo graus, e também para pés diabéticos, ó. Agora, essa espuma de prata a gente não pode usar em feridas limpas, feridas secas. No caso, por exemplo, de uma reação alérgica, feriu ali, a gente não pode usar a espuma com prata, certo? Outra cobertura, gente, bem utilizada e conhecida é a sulfadiazina de prata, 1%. É um antibiótico. É uma pomadinha, né? Indicado para feridas que têm uma infecção por gram-negativos e positivos, né? Alguns tipos de bactérias, fungos, vírus e protozoários. Mas também ela é muito utilizada para tratamento de queimadura, gente. A sulfadiazina de prata 1% é um antibiótico muito eficaz nas queimaduras, tá bom? Agora, é contraindicado
para pessoas que têm sensibilidade aos componentes dela, pessoas que têm disfunção renal, ou então problema no fígado, né? Disfunção hepática, leucopenia, ou seja, uma baixa imunidade, os leucócitos estão baixos, né? Mulheres grávidas não podem usar, crianças menores de 2 meses de idade também não se pode usar a sulfadiazina de prata, tá bom? Outra cobertura, gente, chama-se o hidrogel. É um gel, uma plaquinha, ó. Aqui dá para vocês virem melhor, ó, meu dedinho aqui, ó. É uma plaquinha de gel que é indicada para feridas com pouca perda de tecido. Perdeu pouca pele, né? Para debridamento autolítico de feridas necróticas também. Tá lá com a necrose, vai fazer um debridamento assim, mecânico, né? Aí pode usar o hidrogel. Ela mesma, na verdade, faz esse processo aí, né, de desbridamento, mantém o meio úmido e estimula a produção do tecido de granulação, ou seja, ela estimula, né, a cicatrização. Mas é contraindicado o hidrogel em lesões que tenham muita secreção, tá bom? Se tiver exudação excessiva, não pode. Outra cobertura chama-se a colagenase. É uma pomada também, ó, colagenase, tá vendo? É indicada no desbridamento enzimático de feridas com tecidos necróticos secos. Ou seja, se tem a ferida tá com necrose seca, né? Ou então viscosa, e tá bem pregada assim, aquela parte da necrose, aquela casca preta, tá bem pregada, bem aderida ao leito da ferida, aí a gente pode usar a colagenase. Tá certo? Para que ela mesma faz esse desbridamento enzimático através das enzimas, né? Agora ela é contraindicada para quem tem sensibilidade ou hipersensibilidade aos componentes da fórmula dela, ok? Outra cobertura também muito conhecida é a papaina. Papaina a gente tem ela em pó, pomada ou gel, né? Nas concentrações que variam de 2 a 10%. Que antes da nossa paralisação das aulas, a gente já viu um pouquinho sobre a papaina, lembram? É indicado no desbridamento também de feridas, enzimático, ela mesma faz esse desbridamento, né? Com tecidos de necrose. E ela é contraindicada também para quem tem hipersensibilidade a algum componente dela, certo? O alginato de cálcio em fibra, ó, alginato de cálcio é como uma plaquinha. Ele é utilizado nas feridas com exudação, ou seja, secreção alta ou moderada, se tiver sangue na ferida e que precisam de preenchimento de cavidade, ou seja, a pessoa aquela ferida já está com cavidades, né? Já fez assim um buraco na parte da ferida e aí a gente pode usar o alginato de cálcio. Mas o alginato de cálcio, ele é contraindicado para feridas com necrose seca. Tá bom? Se tiver necrose, mesmo que tenha pouca secreção, se tiver osso exposto ou tendões, não usa alginato de cálcio. Outra cobertura, gente, é o povidine tópico, né? A antisepsia de pele e mucosas é feita com o povidine tópico, a gente já sabe qual é. Povidine, gente, ele é um líquidozinho meio marrom que a gente coloca realmente para fazer a antisepsia, né? Nos procedimentos de sondagem, cirurgia, higiene íntima, né? A finalidade realmente é prevenir a colonização de bactérias. E o álcool 70, que é o mais conhecido por nós, que também é para fazer antisepsia da pele, para procedimentos de curta duração, né? Como, por exemplo, a antisepsia das mãos, a higienização das mãos, a gente também pode fazer com o álcool gel. Ou com o álcool A70, seja ele gel ou em líquido. Aí aqui nós temos algumas questões que vocês podem também praticar, as referências, e aí qualquer dúvida nós vamos tirar logo mais após vocês assistirem o vídeo.